Muito bem, vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre antropologia. Hoje eu quero ver com vocês sobre as paixões da alma. Então, o que são as paixões da alma? Então, certos teóricos dizem as paixões são movimentos impetuosos do apetite sensitivo. Então, um conceito um pouco deveras complexo, mas vamos tentar explicar isso aqui calmamente. Esta estrutura que nós vamos ver hoje a respeito das paixões, se dá na filosofia e antropologia clássica, né? Principalmente com Aristóteles e comentado com Tomás de Aquino. Mas nós podemos já dizer de antemão que não se trata, né, de um romance, paixões, né, mas sim de um movimento. Isso é importante, o movimento ele tem essa característica clássica, principalmente oriunda ali de Aristóteles. Não se trata de deslocamento de um determinado objeto, mas de um movimento do vir a ser. É mais conhecido como a potência e ato. O movimento, né? É a possibilidade e a atualidade do ser. Então, a possibilidade, no estado ali de desejo, ele tem a possibilidade para a realização desse desejo, ou uma repulsa, como nós vamos fazer a distinção aqui. Então, essas paixões, elas têm origem sensitiva, ou seja, nos sentidos externos. Nós podemos falar das paixões intelectivas ou das paixões sensitivas, né? Então, eu quero trabalhar um pouquinho sobre isso aqui na aula de hoje. Então, nós podemos iniciar falando a respeito de uma estrutura da alma, as faculdades da alma, ou na linguagem clássica, as potências da alma. Ela é subdividida em pelo menos 5 pontos, né? Então, em primeira mão, você vai ter a faculdade ou a potência vegetativa, depois nós vamos ter as locomotoras, em terceiro, a sensitiva, essa está coligada aos sentidos externos, sentido comum, que nós já tivemos a oportunidade de estudar na aula anterior. Em quatro, as faculdades apetitivas. Em quinto, as intelectivas. No nosso contexto de hoje, nós vamos nos deter especificamente no ponto 4, que são essas faculdades apetitivas. Nós podemos dizer que o apetite, ele não se move sozinho, ele responde estritamente à apreensão da realidade. Então, esse apetite sensitivo, ele é uma resposta ao estímulo dos sentidos externos, né? Aquele primeiro contato que nós temos com a realidade. Então, eu até gostaria de compartilhar uma imagem para ficar um pouco mais claro isso, né? Então, você tem como, em primeira instância, este objeto no mundo, né? Uma árvore, uma fruta. Ele é captado ali pelos sentidos externos, a visão, a audição, o paladar, né? Ele vai passar pelos sentidos externos, o sentido comum, a fantasia, a cogitativa, a memória, né? Então, os sentidos externos são 5 e os sentidos internos são 4, né? Combinando nos 9 sentidos. E, finalmente, então, ele toca no nosso apetite sensitivo. É aqui que nasce, então, a paixão, né? Como é o estímulo através dos sentidos externos, é chamado, então, de paixão. A sensação, ela capta o objeto físico, os olhos veem, né? A percepção interna processa o significado,
Só então o apetite sensitivo é acionado, gerando movimento de atração de fuga. Então, nós vamos ter neste apetite sensitivo uma subdivisão, né, que é tratado como o concupiscível e o irascível, né? O apetite concupiscível e o apetite irascível. Essa divisão é muito importante para nós entendermos, então, esta resposta aos estímulos, no qual nós denominamos de paixões. Então, nós temos uma tabela aqui bem interessante para nos ajudar nessa compreensão. Então, podemos ver essa matriz, né, do concupiscível e do irascível. Então, no primeiro ponto, nós temos a dimensão, o apetite concupiscível e o apetite irascível. O objeto primário, então, o que convém, o bem simples. Numa dinâmica central, buscar o prazer e fugir do que prejudica. Numa analogia da física, a gravidade que atrai ou repele naturalmente, de modo análogo. E foco no estímulo, o gozo imediato. Esse é o concupiscível. No irascível, aquilo que é árduo, resistir o combate ou que causa o dano. A alavanca que exige força contra uma resistência. E o obstáculo no caminho. Este irascível vai atuar como defensor do concupiscível. Então, no primeiro momento, nós podemos dizer que as paixões são definidas como um movimento do apetite sensitivo. Ela representa como uma reação a um conhecimento ou valorização de algo que pode resultar num prazer ou numa dor. Isso é bem interessante, né? Então, ter uma paixão é, antes de tudo, dispor-se ou ser afetado por um conhecimento. Então, essas paixões são reações aos estímulos dos sentidos externos. Por isso, nós podemos falar de um movimento do apetite sensitivo, que ele vai ter uma subdivisão entre o apetite concupiscível e o irascível. Nós também vamos poder falar sobre o apetite intelectivo, que são reações diretas à apreensão do intelecto. Mas no nosso ponto aqui, o que nos interessa é essa reação aos estímulos externos. Qual é então a estrutura dessa afetividade? A sensibilidade ela vai reagir à realidade através de dois canais principais. Como foi dito, o apetite sensitivo. Então, nós vamos ter o concupiscível e o irascível. No concupiscível, nós temos 6 paixões, né? Então, no concupiscível, ela vai lidar com a inclinação para buscar o que convém, que é o bem sensível, ou fugir do que é nocivo, que provoca algo de nocivo ou que prejudica. Então, a primeira paixão é dividida entre amor e ódio. A segunda, desejo e aversão, alegria e tristeza. Então, no amor e ódio, nós temos a reação de atração pelo bem ou repulsa pelo mal. No desejo e aversão, nós temos a inclinação ativa para alcançar o bem ou evitar o mal. Na alegria e tristeza, o estado final ao possuir o bem e sofrer o mal. Então, são 6 as paixões. No irascível, nós vamos falar de 5. Então, do que se trata? Esperança e desespero é uma tensão diante de um bem difícil, mas possível. Na audácia do medo, que é a concentração de forças para enfrentar uma dificuldade ou reação diante de um mal difícil de evitar. E a ira, que é a descarga de forças quando se perde o bem. Então, no pouco possível, enquanto você tem essa ideia de aprender o objeto, né? Então, no concupiscível, enquanto os sentidos aprendem o objeto, o apetite inclina a alma a mover-se esse objeto. E no irascível, uma potência que inclina a lutar ou a combater a favor do que se quer obter ou contra aquilo que pode provocar um dano.
Então, são esses dois espectros do, do concupiscível e do irascível. Então, qual é o diferencial humano? No homem, o desejo provoca imediatamente seu movimento instintivo. No ser humano, as paixões são submetidas à razão e à vontade. O homem possui um segundo nível de conhecimento que lhe permite analisar a paixão e, por meio da liberdade de segui-la. Né? Então, a gente pode falar de um mover das paixões. Eu quero compartilhar um breve quadro aqui. Então, as 6 paixões do concupiscível, né? Então, o bem é aquilo que atrai e o mal que causa repulsa. Nós temos o amor, atração inicial ao objeto bom, o ódio, que é repulsa inicial ao objeto mal, o desejo, o bem está ausente, e a aversão, o mal se aproxima. Na alegria, o bem foi alcançado e está presente, e na tristeza, o mal atinge o sujeito e está presente. Então, veja a comoção, né? De forma bem sucinta, a reação a essas 6 paixões, né? Que é subdividido em três grupos. Então, no irascível você tem a esperança e o desespero, que é a possibilidade para atingir este bem, ou a impossibilidade de atingir esse bem. A audácia, que é a ameaça, o temor, a impossibilidade de vencer, e na ira, o mal já está presente. Então, é a luta que se dá contra esse mal que já está presente. Então, essas são as características, o espectro do apetite concupiscível e do irascível.